Jesus não ensinou apenas pelo que disse ou pelo que fez, mas pelo que não fez. Pelo que não disse, pelos caminhos que recusou e pelas ofertas que agradeceu. Capítulo 8, versículo 8 do Evangelho de João, nós temos uma passagem curiosa. João Evangelista é um poeta. Ele usa palavras que têm no mínimo 5 significados. Porque ele quer intrigar. Ele quer provocar no leitor a disposição de refletir e de contemplar. Contemplar. Já diz isso no capítulo 1. Em se referindo a Jesus. E nós contemplamos a sua glória. Contemplamos. No capítulo 8 há uma passagem inusitada. A passagem da mulher adúltera. As leis mosaicas eram bastante severas com relação ao adultério. Em vários dos seus artigos, ela prevê a pena de morte por apedrejamento. E o adultério é uma dessas penas. E essa mulher, então, supostamente surpreendida em adultério, é levada à praça pública por uma turba, uma multidão liderada e conduzida pelos religiosos. Por aqueles que naquele período histórico e naquele ambiente geográfico possuíam uma responsabilidade de educar moralmente as massas. Detinham responsabilidades. E é fato curioso, antes de examinarmos a atitude do Cristo perante o ocorrido, vamos examinar o ocorrido. Toda vez que alguém convoca-nos para defender o bem usando a violência, nós arrebanhamos multidões. Então, se você disser assim, façamos um movimento para assassinar todos os corruptos do país, você não vai ter condição de controlar a inscrição. Tanta gente vai se inscrever. Tanta gente. Mas, como defender a justiça emprestando as mãos para o crime? Como? Como realizar a justiça se tornando um instrumento da criminalidade? Essa é uma pergunta vital. Vital. Que persegue a consciência de todo juiz. Quando diante do criminoso, com responsabilidade de processá-lo e de lhe aplicar uma pena, como conduzir esse processo sem me tornar um criminoso? Porque é preciso haver uma diferença.
No plano da criação divina, eu não sou melhor do que ele, porque ele é filho de Deus. Ele é um espírito imperfeito, eu também. Talvez eu esteja alguns passos na frente dele, ou talvez eu não tenha sofrido as tentações que ele sofreu. Mas a pergunta é: quem disse que a verdade precisa de guerreiros? Não. A verdade precisa de testemunhas, não de guerreiros. A verdade não precisa de soldados. Porque diria Mahatma Gandhi, a verdade é mais dura do que o diamante e mais delicada que a flor de pessegueiro. A verdade não convoca soldados. A verdade convoca criaturas capazes de testemunhá-la. Chega então a turba com a mulher adúltera e toda justiça orientada pela violência é injustiça. Porque levaram a adúltera. E o adúltero? Alguém consegue adulterar sozinho? Precisa de no mínimo mais um. Para se configurar um adultério, eu preciso de no mínimo 3. No mínimo. Mas levaram apenas a adúltera. Só a adúltera. E a colocaram diante do Cristo. Invocando uma lei. Mas como a lei é morta, a lei só ganha vida na boca do intérprete. Porque alguém já viu a lei. Alguém aqui sabe o número da OAB da lei? Não tem. Alguém aqui já viu uma lei entrando no fórum? Entrou aí, acabou de entrar a lei de licitação. Ela veio, tomou um café. Não, a lei é morta. Quem a torna viva são os seus intérpretes. Toda lei é assim. Toda palavra também. Todo texto. A letra mata. É o Espírito que dá vida. Então chegaram os intérpretes da lei. Com argumentos, é claro. Eu participava de um congresso de direito ambiental, depois de um acidente enorme que teve, envolvendo a Petrobras, etc. E alguém falou, e a base do seu discurso era de que não houve nada de errado. Basicamente era isso. E depois subiu então um senhor, eu não vou dizer aqui a profissão dele para não criar nenhuma comparação. Ele subiu, agradeceu, elogiou a pessoa que havia falado antes dele e disse assim: eu morro de medo das pessoas muito inteligentes. E todo mundo começou a rir, né? Ele disse assim: é verdade, eu morro de medo, porque essas pessoas, elas te convencem de algo, mesmo quando elas estão erradas. Então nós temos que tomar um cuidado para não confundir justificativa com razões. O Kardec fala muito da razão. A educação moral baseada na razão. A gente acha que razão é intelecto, aí na Wikipedia, na biblioteca, lê bastante coisa. Não, isso é memória.
razão é algo que nos distingue dos nossos seres irmãos que estão ainda na animalidade e que não atingiram a razão. A razão que contempla, que avalia a criação, que descobre as leis divinas, os padrões divinos em todos os objetos, em todas as circunstâncias e em todos os seres. Os intérpretes então trazem a mulher adúltera e dizem para Jesus: essa mulher foi pega em adultério. Jesus olha, abaixa a cabeça e fica escrevendo com o dedo na terra. Não fala nada. E eu confesso, a maior lição dessa passagem está no silêncio de Jesus. Essa é a maior lição. Eu consigo ver várias. O que você tem a ver com a intimidade sexual do outro? Mulher foi pega adultério. Abaixa a cabeça, o que eu tenho com isso? O profundo respeito do nosso educador pelo livre-arbítrio e pelas construções da nossa intimidade. Profundo respeito que ele irá reforçar. Nós vamos chegar lá. Ele abaixa a cabeça. Percebendo. Porque se fosse eu, já tinha entrado. Ué, com quem? Onde que foi? Que horas? Sabia. É o fulano, né? Ih, mas você já está... Caiu no papo dele? Nossa, esse aí já... E já entrava. Como alguém, como peixe que morde a isca. Morde fácil a isca. Porque nós falamos do que não sabemos. Opinamos sobre aquilo que nós não vamos nos envolver. Ditamos normas para campos em que nós não vamos atuar. E às vezes ensinamos como se fôssemos doutores, que não têm a autoridade do tempo. Do tempo. Malcolm Gladwell, o grande jornalista americano, escreveu um livro, Outliers, que significa fora de série. Porque hoje nós vivemos num mundo em série, não é? Então você pega a água de coco, que é a mesma água de coco. Não é mais aquela água que você abre o coco. Olha, essa é diferente, né? Aí toma outra, abre o outro coco, essa é diferente. Aí fala, porque o coco é diferente, né? Não, hoje é tudo em série. Você bebe a mesma água de coco, ela tem o mesmo sabor. Então ele escreve esse livro fora de série, entrevista pessoas que se destacaram nas suas áreas. E ele diz assim: ninguém se torna bom em algo sem 10.000 horas. Foi o cálculo. Você só se torna bom em algo depois de 10.000 horas de dedicação àquilo. É como um piloto, não é, Godinho? É bom o piloto porque ele serve de uma referência. O piloto é... Aqui eu fico assim, às vezes até constante. Porque Haroldo fez o curso de não sei o quê, formou não sei o quê. Piloto é melhor. Ele fala, fulano de tal, 10.000 horas de voo. Aí você fala, nossa, graças a Deus. Não é? Porque você imagina assim, você entra no avião, vou voltar para Belo Horizonte e anuncia assim, e agora com vocês, o piloto fulano de tal, 30 horas de voo.
Hoje será o segundo voo da sua carreira. Você não entra no avião, não é? Hora de voo. Mas o Cristo as tem. As tem. Bilhões de anos de hora de voo, de experiência evolutiva. E silenciou. Então, eles forçaram o seu posicionamento. Porque o Cristo vinha trazer a renovação da religiosidade. Então eles dizem assim: Moisés manda que ela seja apedrejada. E você o que diz? Bom, aí a questão saiu do âmbito da fofoca pessoal, de quem está traindo quem, e já entrou no âmbito da moral. A moral do Cristo. O padrão moral do Evangelho. E Jesus, numa presença de espírito, daí porque Kardec, o Cosme colocou isso muito bem lá, os espíritos puros, absoluta superioridade intelectual sobre os outros. O pensamento de Jesus é tão rápido e tão seguro que você, o que aconteceu? O que ele falou? Ele pergunta assim: o que tiver sem, quer saber a minha moral? O que tiver sem pecado, atira a primeira pedra. Por quê? Alguém já presenciou uma assembleia de espíritos puros para apedrejar outro? Alguém já presenciou um exército de espíritos puros para serem justiceiros e matarem os corruptos? Não, sabe por quê? Porque o mal, depois que passa de um grau de razoabilidade, ele se transforma numa doença. E os espíritos puros atuam como médico. Eles focalizam o poder da sua ação pedagógica. E a primeira coisa que você tem que fazer é isolar a criatura, como você isola alguém que está com uma doença altamente contagiosa. Mas isola para tratar. Muitos se assombram com uma linguagem do Evangelho, porque o Evangelho está dito numa linguagem que não ajuda muito. A linguagem humana. Os espíritos não se cansam de repetir para Kardec: olha, você se resolve aí quanto à questão da linguagem, se você compreendeu a ideia. Então a linguagem não ajuda muito. Quando se refere aos grandes tempos da ação saneadora que o mundo sofrerá, Jesus diz assim, que do lado direito ele vai colocar as ovelhas e do lado direito os bodes. Mas por quê? Porque o pastor daquela época sempre separava as ovelhas dos bodes. Por quê? Porque eles requerem tratamento diferenciado. O cuidado que um rebanho pede é diferente do outro. Não é? Então, é mais ou menos assim o Casimiro Cunha, né? A poesia tem essas mágicas, né? Ele diz assim: olha, você diz muito suave, você fala muito manso, mas se todo mundo fala manso, quem educa o burro bravo? O espírito empedernido no mal necessita de instrumentos pedagógicos mais rústicos. Né? Por isso ele vai para um mundo primitivo. Ele sofre o degredo porque é preciso uma escola mais rústica.
dinossauro, caverna, né? Coisa mais adequada à sua paisagem interior. Estou brincando, né? Mas é a sua paisagem interior. O ambiente pedagógico dele tem que estar adequado ao seu horizonte interior. Então Jesus coloca esse fundamento em compreendendo que nós somos irmãos em humanidade, que por ora não atingimos a pureza, sejamos transparentes e honestos em nossas práticas. Não temos autoridade moral para apedrejar. E quem tem, não apedreja. Por quê? Porque apedrejamento não é eficaz nem eficiente. E tão curioso, porque o texto é construído com essa beleza lúdica, né? João Evangelista é um poeta, né? Ele coloca que todos se retiram, mas ele poderia ter escrito assim, todos se retiraram, mas ele quer dar um tom quase que de cordel. Então ele diz assim, e todos se retiraram, dos mais velhos para os mais novos, né? Para dar um tom, quer dizer, os que estavam com bastante vergonha, médio vergonha, e os que ainda não tiveram, não tem nem muita noção do que é ter vergonha. E saíram. Ficou então o Cristo, o educador e a educanda. O mestre, que foi o único título que ele aceitou, o único, e a aluna. E a primeira pergunta que ele faz, a primeira, já é uma aula. Mulher, onde estão os teus acusadores? Vejamos. Não se trata de uma lição para os acusadores que já haviam saído, é uma lição para ela. Onde estão os teus acusadores? Como se lhe quisesse sugerir, filha, nós atraímos as pessoas e as circunstâncias que expressam a nossa intimidade. Ao adulterar, você atraiu os acusadores. Reflete nisso. É da lei. É da lei. Você pode limpar seu apartamento, está tudo bonitinho, mas experimenta colocar uma colher de açúcar no meio da sua cozinha. Volta lá daí 2 horas. Você mora no 32º andar. Deve ter alguma nave espacial que traz formiga, porque não tem explicação. Não tem explicação. É da lei. É da lei. Então ele pergunta a ela, onde estão os teus acusadores?
E ela, envergonhada, diz: eles se foram, né? Por causa dela? Não. Sabe por que a acusação silenciou? Porque a virtude falou. Os acusadores saíram porque a virtude em pessoa estava lá. Era o Cristo. A moral viva. Porque nós não podemos conceber Deus escrevendo tratados de moral. Em que língua? Português? E quem mora em Júpiter vai ler como? Os tratados de moral de Deus são os espíritos puros. Eles representam tudo que Deus quer nos dizer. Então ali estava o Cristo. Então ele diz para ela, segunda lição: eu também não a julgo. Não. Só há um juiz. Só um. O Criador. E quem exerce as funções no judiciário? Julga processos, não pessoas. Você julga o caso, você administra aquele caso, você toma uma solução para aquele caso. A pessoa é infinitamente mais ampla do que o caso. Então Jesus diz para ela: eu não a julgo. Eu também não a julgo. Só que aqui tem uma inversão total, porque nós temos um puro falando com um impuro. O espírito elevado falando com um imperfeito. E aqui começa a lição, a marca do Cristo. Ninguém sai da condição de espírito imperfeito para a condição de espírito desse outro patamar da categoria mostrada aqui pelo Cosme, com julgamento. Porque só o processo educativo moral nos tira de uma ordem e nos eleva a outra. Então Jesus cessa: eu também não a julgo. Filha, esquece julgamento. Agora vem aqui que você vai conversar com o educador. Vá e não peques mais. Ou seja, você viveu a experiência. Você experimentou-a. Agora, fixe o conteúdo moral e reconstrua o seu destino. Regenere a tua conduta. Por isso, para encerrar, quando Emmanuel comenta esse versículo 8 do capítulo 8, no livro chamado Nós, ele diz assim: importa considerar, no entanto,
que o Mestre Divino escreveu na terra. E aqui ele não entra no... O que Jesus escreveu? Que língua que ele escreveu? Não. Ele está interessado aqui no conteúdo espiritual do gesto. No conteúdo atemporal do gesto. Então ele diz assim: importa considerar que o Cristo divino, o Mestre Divino, escreveu na terra. Nunca encontraste o simbolismo profundo desse gesto do Cristo? Quem poderá passar no planeta sem grafar alguma ideia nos caminhos do mundo? Nem todo homem gravará páginas, mas todos eles escreverão na terra a história de sua passagem comum. No campo traçará leiras, plantará árvores, modificará paisagens. Nas cidades construirá oficinas, instituirá universidades, levantará edifícios. A terra é o grande livro que o Senhor nos deu aos serviços da formação espiritual. Nós realizamos no mundo para construir dentro. Para construir dentro. Ainda que não percebas, estás escrevendo diariamente. Se és uma criatura de entendimento não frágil, mas se ainda não tens o contato com os ensinamentos do Cristo, não te descuides da esfera diária. Vê o que gravas nas páginas da vida. Tuas mãos e atitudes gravam sempre, a todo minuto, com as tintas luminosas ou sombrias do coração. A terra está registrando o que fazes. Não manches o livro que o Pai nos concedeu, que o Pai nos confiou. Auxilia, perdoa, trabalha, ama e serve, gastando sensatamente os recursos que o céu te situou no caminho e nas mãos. Como quem sabe que a contabilidade divina a todos nos procura no grave instante do acerto justo. O que eu posso desejar? Que a tua vida seja um poema de muita luz, refletindo o bem e a fé nas leis divinas que nos governam no universo infinito. Muito obrigado.